A fome é um dos maiores flagelos da humanidade e uma das causas de morte de milhões de seres humanos a nível planetário. Muitas pessoas em todo o mundo passam fome ou estão sujeitas a carências alimentares graves. As causas da fome no mundo podem decorrer de eventos da natureza ou depender da vontade humana. Os conflitos e as guerras são duas das principais causas da fome e da escassez de alimentos provocada pelo ser humano. A destruição causada pelas guerras impossibilita a produção de bens alimentares necessários à sobrevivência dos habitantes desses territórios. O acesso aos bens alimentares é muitas vezes utilizado como instrumento de pressão sobre as populações para forçar a rendição da facção contrária. Em situações de conflito, com o objetivo de fragilizar as populações, os agressores impedem muitas vezes a existência de corredores humanitários cuja função é fazer chegar os mantimentos às populações. Este comportamento, ainda que ocorra em situação de guerra, é criminoso. A FAO, Organismo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Agricultura e o Combate à Fome, a Cruz Vermelha Internacional, a Caritas e outras ONG procuram defender as populações inocentes destes abusos. Mas a fome também é provocada por catástrofes naturais. Os períodos de seca, as inundações, os terremotos são algumas das circunstâncias em que a produção de bens alimentares pode ficar seriamente afetada. A desflorestação e a desertificação provocadas pela ação humana também prejudicam o bem-estar da população mundial. O ser humano é a única espécie cujo comportamento pode alterar significativamente o funcionamento do planeta. A exploração excessiva dos recursos naturais e a poluição colocam em perigo o equilíbrio da natureza e provocam catástrofes naturais. A ambição desmedida do ser humano, movido por um desejo sem limites de acumulação de riqueza, coloca em risco a segurança alimentar do próximo, bem como a sua sobrevivência. Os problemas ecológicos são frequentemente provocados pelos interesses económicos de algumas nações que não demonstram a menor preocupação com o equilíbrio da natureza e o proveito dos restantes habitantes do planeta. Contudo, apesar das catástrofes naturais, a Terra tem capacidade para produzir alimentos que respondam às necessidades nutricionais de todos os seres humanos. A especulação dos preços dos alimentos e as prioridades económicas estabelecidas por diferentes países têm causado a subnutrição, a fome e a morte de muitos seres humanos. A produção dos bens alimentares não é controlada a partir das necessidades das pessoas, mas da especulação dos preços a atribuir aos bens, com vista ao aumento constante dos lucros. As populações mais pobres são as mais afetadas e, como consequência, observa-se uma enorme dificuldade em garantir os recursos necessários a estas populações. A dificuldade de acesso ao emprego, a precariedade laboral e a baixa remuneração do trabalho também contribuem para o aumento da vulnerabilidade económica das famílias. Só uma nova maneira de entender a relação entre as pessoas, baseada na solidariedade e na justiça, pode trazer aos mais pobres o lugar no mundo a que têm direito.